Hoje a gente vai pôr dois pesos pesados de Arton frente a frente num primeiro vídeo que a gente vai fazer de uma batalha mortal. Vamos confrontar dois pesos pesados de frente para ver quem ganharia. A gente está falando de Scar, o dragão rei do fogo, e Tarso, o dragão Lich, considerado o ser mais poderoso que anda na face da Terra, mas de Arton, quer dizer. Será que ele é mesmo? Ou será que ele não é tudo isso? Então hoje a gente vai confrontar, já que alguns dos nossos espectadores dizem que o Scar consegue fazer frente a ele. Então vamos testar essa teoria. Chegou agora? Rola a iniciativa então. Bom, é a primeira vez que a gente vai fazer uma batalha mortal, então a gente tentou criar algumas ideias aí para eu não ficar aqui rolando dado toda hora aqui, vocês vendo milhares de rolagens de dados sem fazer muito sentido para você. Então a gente vai tentar avaliar a ficha dos dois e tentar chegar num consenso de quem teria mais chance de ganhar, tá? Não significa que ele ganharia todas, pode ser que algum outro ganharia. E o que vocês acham? A gente tem alguma surpresa aí? O Scar consegue ganhar do Tarso, ou o Tarso realmente vai manter aí o cinturão de ser mais poderoso na face de Arton? Confere aqui com a gente que a gente vai pôr. O que eu vou pedir pra galera, podem comentar à vontade, põe a opinião de vocês, põe os argumentos de vocês, mas eu quero ver aquele ambiente legal que a gente tem aqui, sem ofender a opinião do outro que tá falando ali. Cada um bota a sua opinião de quem ganharia e por quê. E afinal, você é Team Scar ou Team Tarso? Coloca aí nos comentários pra gente. Bom, a gente bolou aqui umas regrinhas para tentar chegar num acordo. A primeira coisa que a gente vai avaliar é se os dois saíssem na mão 5 minutos sem perder a amizade. O que isso quer dizer? Só pancadaria, soco, garra, mordida, arma, o que tiver. Nenhum poder extra e no caso dos dragões não utilizando a baforada também por enquanto. A gente vai fazer essa primeira avaliação e depois a gente vai para os poderes para chegar numa conclusão final. Mas o que eu tenho para falar para você, pessoal, se vocês querem ajudar o canal, a gente está com o Grimório de Crast lá, 10 magias, já vem prontinho para você usar na sua mesa de Tormenta 20 e na mesa de D&D ainda. Você tem as duas regras ali certinho no ponto, conforme as regras mais atuais que nós temos. Se você quiser ajudar, vai ali na descrição do vídeo, tem o link. Vai lá, entra no site do Cafofo, você compra o livro e ajuda a gente, ajuda muito, tá? Bom, tive que fazer aqui algumas anotações e a gente vai falando aqui, mas de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para poder lembrar de tudo que eu anotei. Bom, na trocação a gente vai avaliar o que? Pontos de vida, defesa, dano médio dos seus ataques, tanto de mordida quanto os de garras, bônus de ataque, redutor de dano, tudo isso vai entrar na conta, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente começa pela força. Já que a gente está falando de um combate físico, o Scar tem uma vantagem sobre o Tarso. Possui força 20 o Scar contra a força 15 do Tarso. Pouca diferença, mas isso pode ajudá-lo no combate, em manobras e até mesmo em danos, tá bom? Defesa, pouquíssima diferença. O Scar tem defesa 71 contra uma defesa 70 do Tarso. A gente está falando apenas de armadura. Os dois têm uma coisa que é uma resistência a danos mundanos, no caso mordida e garra. Então eles já vão jogar para metade automaticamente de qualquer um dos dois. Então isso também não vai mudar muita coisa. Pontos de vida. O Scar tem mais pontos de vida do que o Tarso. Ele tem 4.000 pontos contra 3.800. Uma diferença de 200 pontos de vida, mas que pode fazer uma diferença. Então nesse quesito o Scar ainda ganha do Tarso. RD tem o redutor de dano, o Scar tem 20. O Tarso tem um redutor de 30 de dano, só que ele tem um ponto fraco, a luz. O RD dele não funciona contra a luz, coisa que o Scar não tem. Apesar deles ambos terem alguma vulnerabilidade, que é o caso do Tarso com ataques de luz e do Scar com ataques de frio, o RD do Scar ainda funciona, mas o ponto vai para o Tarso. Deslocamento. Pode parecer bobagem, mas num combate ele se deslocando é importante saber quem se desloca mais. O Tarso se desloca o dobro do Scar, tanto no chão quanto voando. Então o ponto vai para o Tarso novamente. Agora o dano. O Scar tem uma média de dano, média, tá bom? Nos dados dele. O que é a média? É o dado
é o meio do dado mais 1, que a gente conta aqui para ter uma ideia de valores, porque senão fica muito aleatório para a gente poder avaliar. Então, a média de dano do Scar num ataque é de 170, tanto na mordida quanto nas duas garras, totalizando uma média de 510 de dano, contra um dano um pouco mais baixo do Tarso. O Tarso dá em torno de 116 de dano, tanto na mordida quanto nas garras. Isso faz com que ele dê 348, é uma diferença de mais ou menos 160 de dano a mais que o Scar dá por turno, por ataque que ele acertar. A possibilidade dele acertar é mais alta do que o do Tarso. O Scar precisa de apenas um número 4 no dado para estar acertando o Tarso, não é muita coisa. O Tarso também não precisa de um número muito alto, mas ele já precisa de um 6, ou seja, ele tem 10% de chance a menos de acertar os ataques, porque ele precisa de um número um pouquinho mais alto. Cada número no dado de 20 representa cerca de 5%. Então a conclusão, numa trocação de 5 minutos apenas com mordidas e garras e usando as suas defesas básicas, o Scar provavelmente leva a maioria das lutas. Vamos colocar aqui em torno de 10 lutas ele conseguiria levar 6 e 4 ficaria para o Tarso. Uma média, tá bom, pessoal? Mas ele levaria por pouco, não seria fácil assim, nem ele derrotaria com facilidade nenhuma. Só que agora a gente vai para as baforadas e poder, e isso aí pode alterar muita coisa. Mas o que eu vou pedir? Que você deixe um like se você está curtindo esse tipo de conteúdo. Deixa um like aqui pra gente, se inscreve no canal, vem fazer parte aqui da legião de mortos-vivos aqui do canal. A gente está em busca dos 10 mil e você pode fazer parte disso. Se você não souber quem é o Tarso e o Scar, lá no final eu vou deixar o vídeo dos dois, que eu fiz um vídeo específico de cada um deles, beleza? Bom, a baforada deles, ambos ignoram o RD do adversário. Então, tanto o Tarso consegue ignorar o RD do Scar usando tanto trevas, ou ele pode escolher usar frio, que daí ele é vulnerável a esse tipo de ataque. Mas aí o Scar consegue usar o RD dele, ele não consegue passar pelo RD, ele consegue passar pelo RD quando ele usa trevas. E o Scar consegue passar pelo RD do Tarso quando ele usa fogo, que é a baforada básica dele, ele só consegue usar essa. E ainda um outro poder que ele possui, que quando ele dá dano de trevas, ele usa a baforada, ele se cura com metade do dano. Então isso daria uma vantagem para ele, que cada vez que ele desse a baforada no Scar, ele ainda recuperaria pontos de vida. A baforada dos dois dá em média 210 de dano cada vez que um deles ataca. A vantagem do Tarso é que ele se cura e ele não permite que o seu adversário se cure na próxima rodada. Ou seja, nenhum meio mágico ou de qualquer outro o Scar conseguiria se curar. O Scar, por sua parte, além de dar o dano, poderia deixar o Tarso pegando fogo e dando mais um de 6 de dano. Pode não parecer muita coisa, ele ficaria na condição em chamas, mas se o Tarso não gastasse uma ação se apagando, ele vai ficando tomando dano enquanto ele não apagar essas chamas. Ah, mas ele tem o RD, mas todo dano de fogo do Scar passa por RD, então vai ficar ali dando 1 de 6 o tempo todo. Pode não fazer muita diferença, mas pode ir minando os pontos de vida aos pouquinhos. Bem pouco, por sinal. No confronto de baforadas, o Tarso leva. O Scar poderia usar a imposição real e fazer com que a temperatura subisse muito e com isso o Tarso recebesse 1 de 6 de dano de fogo constantemente. Todo turno ele estaria recebendo se ele não passasse num teste que vai ficando cada vez mais difícil. Então isso poderia ajudar, mas como é apenas 1 de 6, talvez numa briga titânica dessa, mais 1 de 6 de chama não fizesse tanta diferença assim. Mas poderia ser algo que ele poderia manter constantemente. Basta ele usar uma vez, é válido pela cena toda. O trunfo do Scar nas magias talvez fosse a coluna de chamas dele, que possui um dano de luz e possui dano de fogo. Ele poderia usar a magia acelerada e ele ainda pode ignorar qualquer contra-mágica na primeira magia. Então ele poderia soltar até mesmo duas e de repente ainda ter um combo com velocidade acionada, e ele mantendo isso para poder dar ataques ou com a baforada, ou com a mordida dele, ou com as garras. Aí ele escolhe, pois ele tem mais uma ação.
Ele poderia partir de repente para um ataque de mordidas e garras. Então ele conseguiria fazer um certo estrago nisso daí. Esse talvez seria o grande trunfo na parte mágica dele, além dos outros poderes. Ele possui campo de força, ele possui ainda globo de invulnerabilidade que ele poderia usar. Tudo isso seria válido, tá bom? Mas o grande problema que ele enfrentaria é que o Tarso, ele tem um poder que, mestre necromântico, que permite ele usar qualquer magia de arcano ou divino. Então assim, o Scar tem uma lista limitada do que ele pode usar. O Tarso, ele tem todas as magias. Ele pode utilizar como um mago de 20º nível, de ND 20, tá bom? Da mesma maneira que o Scar. Só que com um detalhe, ele não gasta pontos de mana. Ele tem um limite que está lá marcado, que são 38 pontos de mana, é bastante, mas ele não tem gasto nenhum. Resumindo, ele tem pontos de mana infinito. E o Scar não. O Scar tem 287 pontos de mana. Então cada vez que ele acionar as magias, ou mesmo usar alguns poderes dele, ele vai acabar consumindo esses pontos de mana. Então isso dá uma vantagem para o Tarso gigantesca. Que ele vai poder usar magias à vontade, e qual ele achar que tem que usar para enfrentar, inclusive magias de gelo, que é o grande ponto fraco aí do Scar. Então isso pode atrapalhar bastante, além de outras enormes magias que podem bagunçar bastante a mesa e favorecer o Tarso. Bom, na minha opinião, quem leva essa luta? O Tarso. Ele tem uma vantagem muito grande a partir do momento que ele tem essa vantagem de não gastar pontos de mana. Isso aí vai fazer total diferença, além do acesso às magias. Se ele não tivesse esse poder, talvez a luta fosse mais equilibrada. Não é que ele ganharia com facilidade. O Scar poderia dar bastante trabalho para ele, e a gente está falando num confronto direto, sem um preparo, sem nada, dando vantagem para ninguém. Agora, o Scar é um dos seres mais inteligentes que tem aí na face de Arthur. Não que o Tarso não seja, tá? Mas ele tem acesso a muitos itens mágicos, coisa que o Tarso aparentemente não está preocupado em ter. Se ele tem, nunca foi revelado. Então ele poderia se preparar, de repente, com vários itens mágicos que poderia talvez equilibrar um pouco mais a briga e dar uma chance maior dele conseguir uma vitória. Mas a grande maioria dos combates, tirando a aleatoriedade do dado, provavelmente a briga ficaria pro lado do Tarso. O Scar dependeria de muita sorte para conseguir. Não que o Scar seja fraco, muito pelo contrário. Uma briga dos dois seria uma coisa titânica dentro do continente, provavelmente sentido no continente inteiro, enquanto eles estivessem lutando, que não seria uma coisa pequena. Tá? Mas o nosso voto final é que o Tarso leva a luta em cima do Scar. Mas põe nos comentários o que você acha aí, vem fazer parte aqui da nossa comunidade, falar o que você pensa, pra gente saber se você viu alguma coisa que a gente não enxergou. Se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da nossa legião de mortos-vivos. Estamos em busca dos 10 mil e estamos chegando. Logo, logo nós estamos lá, hein? E contamos com a ajuda de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!